Boa tarde a todos, meu nome é Renato Save, sou de Bauru, São Paulo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de implante Arxis da FGM, que é uma das patrocinadoras do nosso BOM, né? É um sistema que realmente traz para a gente uma inovação muito grande e vem preencher uma lacuna que a gente até então tinha na nossa odontologia, né? Ele tem várias novidades, vários aspectos diferentes, muito interessantes, e eu, infelizmente, não vou poder mostrar todos, evidentemente, mas vou mostrar o principal deles, ou os principais. E o protagonista é realmente a possibilidade de você trabalhar os seus pilares protéticos, né? Ele tem a característica de ser um pilar friccional, um implante friccional. O pilar protético, portanto, não é retido por parafusos, né? E ele tem essa possibilidade de você fazer angulações do pilar. Portanto, no sistema Arxis não há pilares angulados, só há pilares anguláveis. Todos são retos até que você os angule de acordo com a sua necessidade. Isso é uma grande vantagem, né? Outra diferença é que os pilares são maciços, portanto mais resistentes, e são feitos em aço, não são de titânio. 2 vezes mais forte que o titânio. Ok? Então, vou mostrar clinicamente como é que a gente pode usar esse sistema no nosso dia a dia, que tem sido o sistema que eu exclusivamente uso já há mais de 3 anos. Tá? Vamos lá. Um caso de protocolo, eu selecionei um caso de protocolo superior e inferior, um caso unitário, um caso parcial, para a gente ver a aplicação do sistema. Tá? Esse é o paciente, e geralmente nas protocolos a gente faz essa inclinação de implantes do clássico A1-FOR, vamos dizer assim, né? 2 implantes inclinados na distal, 2 implantes retos na posição mesial, ou mais medianos, né? Vamos assim dizer. Isso é uma conveniência cirúrgica, é uma boa conveniência cirúrgica por questões de fugir de seio, pilar canino, apoiar o implante mais longo, reduzir cantilever, tudo isso é ótimo. Só que essa conveniência cirúrgica me gera uma inconveniência protética. E qual é a inconveniência protética? A necessidade de a gente usar, muitas vezes, pilares angulados. Eu não sei como é para vocês, mas eu acredito que vocês são mais ou menos parecidos comigo. Eu, particularmente, não gosto de pilares angulados, né? Acho que ninguém gosta muito de pilares angulados. Eles têm uma performance não muito boa do ponto de vista clínico, né? Dificuldades de instalação, afrouxamento, essas coisas todas. Mas, enfim, é necessário que se angule, muitas vezes, por questões de correção de posicionamento do implante. Só que a gente tem agora, no sistema Arxis, essa possibilidade de angulação personalizada, né? Então, vocês veem aí esse tubinho de plástico, que a gente chama de referenciador angular. Esse tubinho plástico ele é friccionado também dentro do implante. Vocês lembram que eu falei que o implante é friccional. E ele tem uma área, que é essa área mais delicadinha dele aqui, que é uma área própria para você fazer uma flexão. Como se fosse um canudo de refrigerante, que tem aquela parte corrugada, e você posiciona onde você desejar, né? Ele não tem memória elástica. Então, a partir do momento que você faz o posicionamento em boca, para fazer a correção da angulação, você tira, ele mantém esse posicionamento para você. Ok? Então, a gente vê nessa imagem superior da esquerda, aqui a gente vê o pilar angulado na posição, ou melhor, o implante angulado na posição distal e o implante mais reto na mesial. E nessa imagem à nossa direita, já a correção, né, dos referenciadores angulares de plástico. Esses referenciadores, depois de corrigidos, você pode corrigir os 4, se você precisar, pode corrigir só os distais. Nesse caso, a gente corrigiu só os 2 distais. Quando você puxa, eu falei, ele não tem memória elástica, ele conserva aquela posição que a gente vê ali embaixo. Ok? E depois a gente leva isso para um aparelho que a gente chama de angulador. É mais ou menos como um chaveiro duplicando uma chave, né? Ele coloca de um lado o nosso referenciador. Esse disco é um disco giratório, então nós vamos girar esse disco, colocar na posição que a gente precisa, até ele tocar no tubinho de plástico. No lado oposto vai o pilar de aço, né? E a gente vai fechar a tampa desse angulador como se fosse um quebra-nozes, e ele vai fazer então o amassamento do pescoço desse pilar. Esse pilar vai ser dobrado, vai ser amassado. Não dá para a gente discutir a biomecânica disso, né? A questão de resistência do material em si, mas não há perda de resistência, isso já está provado. Lá fora eu posso conversar com vocês melhor. Muito bem. Então, eu tinha esse pilar nessa condição superior, e agora eu tenho o pilar na condição inferior. Ok? Ele já tem uma inclinação. Beleza? Vou levar isso em posição. Como eu tirei o inferior, então eu vou colocar aqui.
e vou conferir com o meu referenciador frontal. Aí depois eu vou tirando, vou angulando de acordo com a minha necessidade, e eu tenho a condição de fazer a impactação desses pilares com esse martelete que está aqui. Como ele não tem parafuso, ele é todo impactado com marteletes. E ele não pode ter parafuso, né? Porque se ele foi angulado, o túnel onde o parafuso passaria ficaria fechado ou amassado, vamos assim dizer. Esse é o caso finalizado, é uma carga imediata, né, com a prótese instalada, e depois do tempo de osso-integração, tudo vira uma prótese convencional. A partir de agora, tudo passa a ser parecido com o que a gente já conhece, né? A gente vai simplesmente parafusar uma prótese sobre os pilares. Essa prótese, sim, é parafusada. O pilar não é parafusado no implante, mas a prótese é parafusada sobre o pilar. O caso de um controle de 3 anos, o inicial e o final. Vamos ver um caso de unitário, ele é aplicável a quaisquer situações, desde as mais complexas até as mais simples. Esse caso, aparentemente, é um caso simples, mas, na verdade, se tornou muito complexo quando a gente fez um exame de imagem nessa paciente, que tinha uma fístula nesse premolar, como a gente vê aqui, tumefação dessa área, e a gente tem aqui uma fratura nesse premolar. No exame de imagem, olha o que a gente encontrou. Um canino exuberante posicionado aqui, que impedia a colocação do implante sem que ele fosse removido. Então, a gente tinha de remover esse canino antes de colocar o implante. Remoção de um canino do palato é uma cirurgia bem confortável da gente fazer, né? É bom para nós e bom para o paciente. Todo mundo gosta de fazer. E o dente fistulando, e você poderia optar por tirar o canino, fazer um enxerto, qualquer que seja ele, mas a gente não tinha tempo para isso. Um dente com fístula, numa situação de urgência, né, com uma fratura do dente. Então, nós optamos aqui, nesse caso, eu pensei, por que não usar o sistema a meu favor? Né? Talvez eu instalando o implante inclinado para distal, fugindo desse canino, naquele único trajeto, tangenciando a raiz mesial vestibular do molar e o ápice do canino, eu consiga fazer a instalação desse implante sem que necessariamente eu tenha que remover esse canino, né? E foi exatamente o que a gente fez. Exodontia, instalação do implante, o resto da história vocês já conhecem. Tubinho de plástico, referenciador, angula, corrige o referenciador. Esse é o pilar friccional. Veja que interessante, esse pilar é o mesmo pilar que eu usei na prótese protocolo. Ou seja, o mesmo pilar que você usa num caso múltiplo total, você pode usar num caso unitário. Ok? E a emergência do caso, finalizado. Uma emergência muito boa, num implante que tem um posicionamento bem complicado, né? Olha ele lá, dá para a gente ver. Podemos dar um aumento ali. Ok? E aqui é um controle já de 1 ano e meio que eu tenho. Eu tenho 2 anos esse controle, mas esse controle especificamente é o de 1 ano e meio. Aqui um segundo caso, um terceiro caso, na verdade. Esse paciente tinha uma perda óssea muito grande, um histórico de comunicação buco-sinusal, com uma dificuldade de fechamento. A gente enxerga ali várias marcas de cirurgia que foram feitas, segundo ele, por um periodontista, no intuito de fechar a comunicação que ele tinha. Foi conseguido fechar, eles conseguiram fechar, mas ele ficou com uma perda óssea muito grande, como a gente pode ver nessa periapical, e, sobretudo, nessa imagem tomográfica. Se a gente olhar com atenção, ele não tem a tábua vestibular. O defeito é bastante grande. Quando a gente colocava o dedo, para vocês terem uma ideia, o dedo entrava no seio do paciente. Ele só tinha realmente um tecido de cobertura, um tecido mole de cobertura. Vamos ver o 3D dele, olha lá. Então, era uma destruição grande. A gente abria um seio assim, temerário, porque ele ficou com tempo de abertura, dificuldade de fechamento, e se você reabrir isso, você vai acabar assumindo uma paternidade que não é sua, né? É complicado. O paciente também não vai querer abrir isso de novo. Então, eu pensei, eu posso usar mais uma vez o sistema a meu favor aqui. Eu pensei inicialmente em inclinar 2 implantes. O primeiro implante ficaria aqui. Eu posso inclinar para cá. E o segundo implante eu inclino ali no túber. Posso fazer até sem retalho, né? Mas e os pilares angulados? Não, eu não preciso trabalhar com pilares angulados. O sistema me permite trabalhar com pilares anguláveis, que tem uma biomecânica idêntica de um pilar reto, né? Para a gente trabalhar. Então, eu mudei um pouquinho o planejamento e falei, ponho inclinado ou ponho reto? Decidi por reto, para que eu não tivesse uma convergência muito acentuada dos pilares. Isso dificultaria o assentamento da prótese, sem dúvida nenhuma, mesmo com a correção.
Então, eu preferi colocar um pilar reto, um implante reto e um implante inclinado com a inclinação só do pilar distal, né? Essas peças são os referenciadores, vocês já conhecem. Aí eu tenho um problema e aqui eu tenho uma solução. Ok? O distal vai inclinado, o mesial vai reto. São pilares gêmeos, idênticos, são clones. Só que o da frente não foi inclinado e o de trás foi angulado. Tá? Essa é a grande vantagem. Todos são iguais, você angula ou não, de acordo com a sua necessidade. Caso finalizado. Esse caso também já tem um controle de quase 3 anos. E esses casos que são realmente os casos desafiadores, que é quando a gente tem aquela situação de uma maxila bem fina, uma paciente bem jovem, bonita, e você vê que a posição que o implante vai ficar, até dá para colocar um implante numa maxila fina como essa. A gente tem hoje os implantes de 3.3, 2.9, 2.8, enfim. A gente tem implantes extra finos. Acontece que a posição do implante não coincide com a posição desejada do dente, né? Então, é uma dificuldade. Você vai fazer enxerto na vestibular para poder colocar um implante melhor, numa posição protética melhor? É uma alternativa, né? Ok, obrigado. Olha só, o implante ficaria assim. Se a gente fazer uma projeção de onde ficaria o dente da paciente, né, ele ficaria mais ou menos aqui. Então, eu teria o quê? Um implante inclinado, saindo muito vestibularizado, mas a única posição óssea possível é essa, pela tomografia. Qual é a única alternativa que nós temos quando a gente tem uma situação como essa? Fazer um pilar angulado e uma prótese cimentada. Cimentada por quê? Cimentada para esconder o orifício do parafuso, né? Por quê? Porque o parafuso vai rasgar a vestibular dessa coroa, ou rasgar uma borda incisal de uma coroa, por exemplo. Não há quem consiga fechar uma cerâmica a contento com uma resina se ela tem um furo na sua face vestibular. Nesse caso, vocês já devem estar extrapolando isso, devem estar pensando, poxa vida, e se eu puxar a emergência para dentro? Isso mesmo que eu vou fazer. Se você puxar a emergência do pilar para dentro, você consegue criar até uma coroa parafusada numa situação onde antes isso era inimaginável, porque você traz a emergência para dentro. Tá? Se você quiser fazer com a coroa cimentada, tudo bem também. Você pode fazer, porque existe essa possibilidade. Aí o caso corrigido, né? 3 imagens. Ele era assim, nós puxamos para dentro, a emergência veio para o cíngulo, e a gente finaliza o trabalho sem rasgar a coroa na borda ou na face vestibular. Se alguém quiser pegar os nossos contatos para a gente conversar, eles estão disponíveis aí. Agradeço a todos, parabenizo ao presidente, na pessoa do seu presidente, o Franklin, e dou os parabéns e agradeço também ao professor Franciscone, que há 2 décadas já me protege. Espero que continue me protegendo. E eu gostaria que um dia os meus alunos gostassem tanto de mim quanto gostam dele. Obrigado.